Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Já estamos aqui no sexto vídeo, sexto tema, já indo para o meio desse trimestre e vamos falar sobre encontrando descanso nos laços familiares. Bom, como de costume, traremos aqui o Alinhando as Doutrinas e o Marcos André está alinhando cada dia da lição com uma doutrina bíblica diferente. Teremos também aqui na ponta da linha com o Ricardo e com o Alexandre, vamos trazer aqui para vocês os principais assuntos do dia do estudo dessa semana e também teremos aqui Entre Linhas. Seguindo a série de Entre Linhas sobre o livro, o Ricardo nos preparou aqui a entrelinha que vem do livro 100 Anos de Solidão, do autor Gabriel Garcia Márquez. Ele é um colombiano, um autor colombiano, inclusive ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1982 por causa desse livro e de todas as obras que ele desenvolveu. E vocês vão ver novamente, assim como aconteceu no quinto vídeo, um alinhamento de uma obra literária de ficção com a linha da lição. Pessoal, é mais uma pérola aqui das entrelinhas. Como o pessoal comentou, daqui a pouco a gente vai ver, os entrelinharianos raízes, um vídeo aí de 2 horas, mas foi um vídeo assim que eu não sei para vocês, para mim, que depois que a gente edita, depois que a gente assiste ele como ouvinte, foi um vídeo assim muito edificante, muito rico em conteúdo, pessoal. Então, se você não assistiu ainda o quinto vídeo dessa série, assista, que com certeza vai valer a pena, tá? E dentro dessa entrelinhas, então, o Ricardo vai falar aqui sobre essa questão do encontro dos laços familiares e o paralelo de toda dessa obra literária com o que nós vamos estudar nessa lição. Então fiquem ligados, não esqueça, é muito importante você que está chegando no canal, se inscreva, deixe seu like aí se você gostar do nosso conteúdo, acione o sininho e também, claro, é muito importante que você comente, tanto para promover o conteúdo dentro da plataforma, quanto para a gente ter a próxima sessão desse vídeo, onde a gente vai conhecer um pouquinho sobre a reação de vocês. Então, por enquanto, chama a vinheta. Bom pessoal, este é o momento então de nós acompanharmos aqui os comentários, de vermos aqui o que vocês falam para nós e não só o que nós falamos para vocês. Os comentários aqui que nós temos, primeiro aqui é o da Lia Lena Bernardo Petri. Sou inscritinha filha da mamãe Massai, a Lia, E aí, claro que a doutora Massai Petri já coloca assim, linda da mamãe, É isso aí, pessoal, que legal, Da Iase de Roselândia. Marinalva Ferreira, feliz sábado, gente linda, aqui estou novamente. A Marinalva não tinha comentado no vídeo anterior, Semana passada não fiz comentário, mas eu escutei o vídeo. Eu não fico sem vocês. Esta aula é de grande ajuda para mim. Que Deus abençoe a todos. Um abração aqui, de Astúrias, Espanha. Marinalva Ferreira, a gente se sente muito útil em poder produzir um material e esse material servir aí para o seu estudo, para a sua meditação, para o seu momento de comunhão com a palavra de Deus. Então, muito obrigado pelo seu comentário, isso nos motiva cada vez mais. Paulo Celestino, vocês são demais, mas fiquei preocupado porque só estreou no domingo. Não podemos ficar sem entrelinhas, estou na cidade aqui de Suzano. Paulo, então, eu acabei viajando, nós gravamos com antecedência o vídeo da quinta lição, mas eu acabei viajando, correndo, meio corrido, e não levei o HD externo onde estão os vídeos. Só por causa disso, eu tive que voltar para Campo Mourão, daí no domingo à noite eu consegui editar, terminar a edição e lançar. Ok, Paulo? Mas graças a Deus foi lançado no domingo e o vídeo está sendo bem aceito aí, promovido dentro da plataforma, graças ao seu comentário também, Paulo, e ao comentário de todos, aí, os likes, os compartilhamentos nos grupos do WhatsApp, toda essa movimentação que realmente divulga o conteúdo. Valeu, pessoal. Maria Lima, canal enriquecedor, obrigado, Maria Lima. Lierson dos Santos Carneiro, o quarteto abençoado, mais uma bem explicada lição. Lierso e Lígia de Parnamirim, lá do Rio Grande do Norte, hashtag do início ao fim, que legal. Maria Lúcia Machado Figueira, feliz semana, parabéns Ricardo, as pessoas estão realmente vivendo uma irrealidade, a mentira está imperando, parabéns Alexandre, falando sobre a entrelinha que o Alexandre trouxe no
vídeo da 5ª lição. Parabéns, vocês arrasam nas entrelinhas. Obrigado, Maria Lúcia, e você arrasa nos comentários aqui. A Maria Lúcia comentou, expressou-se do jeito que precisava, né, Maria? Muito obrigado mesmo. É isso aí. Enche de comentários, isso é muito bom para o conteúdo, além, é claro, né, da gente poder conversar aqui com a Maria Lúcia assim. Né? Geraldo Moreira, muito bom. Ézio Amorim, valeu, meus queridos. O Ézio sempre comentando conosco, é isso aí, pessoal. E também Sandra Bittar, a nossa Sandra lá nos comentários das entrelinhas, né? Olá, meninos, que lição vocês estão e são realmente guiados pelo Espírito Santo. Muito agradecida. Nós aqui do canal Entre Linhas é que nós agradecemos, bati até no microfone aqui, mas agradecemos a você, Sandra, né, pelo seu carinho, pela sua dedicação conosco. Não vivo sem o estudo da lição com Entre Linhas. O Entre Linhas raiz é demais, mais, né? Correlacionário, olha só o que ela fala, né, que acho que ela absorveu tudo, 2 horas de vídeo, mas ela sugou. Correlacionar o conteúdo da lição com nossa vida, com os fatos, aspectos da atualidade, nos auxilia a conhecer e praticar os conceitos tão necessários para nos aproximarmos do caráter de Cristo. Hashtag fui sim até o fim. Deus os abençoe sempre. Muito obrigado, Sandra, pelo seu comentário. A Ilza Viana, nossa parceirona, ela coloca, ela destaca alguns trechos lá do vídeo e coloca assim, entre aspas, aceitar o seu jugo vem com uma tarefa que ele nos deu para abençoar os outros. Hashtag fui até o fim. Deus nos abençoe a todos com os imperativos. Venham tomar e aprender. Muito rica a lição desta semana. Também gostei muito, Ilza. Muito obrigado. Andréia Souza, um boom cerebral. Olha só o comentário da Andréia. Meu cérebro ficou pipocando tanto que eu precisei ver e rever. É isso aí, Andréia. Entrelinearear é para quem é raiz, né? Amo estes irmãos na fé. Indico este canal e oro para que esse ministério, né, chegue à eternidade. Andréia Souza, muito obrigado pelo seu comentário. E se Deus quiser, né, vamos lá, nós 4, né, mais o pessoal de apoio, o Manuel, tudo mais. Se Deus quiser, vamos sim para a eternidade. E a Ilza ainda coloca aqui, vamos juntos até o fim, curtido e compartilhado. O BCO, o Banco Financiar Imóveis, muito bom, só vitória. Ele coloca aqui logo acima, meu nome é Adailton, do Rio de Janeiro. Deve ser lá o influenciado, né, do YouTube pelo Marcos André, que é do Rio, né? Então o nosso amigo aqui é Adailton, lá do Rio também, muito bom, só vitória, né? E Rogério Luiz da Silva, bom dia, rapazes, vamos então para mais uma lição, sempre assistindo na TV, por isso eu estou passando aqui, né, para dar os comentários, porque na TV ainda não permite comentário, né? E a Neuza Magno da Paz, amém, obrigado, irmãos, Deus abençoe vocês e Deus abençoe você também, Neuza, pelo seu comentário. É muito importante que vocês comentem, que vocês participem dos conteúdos, isso ajuda a gente a ganhar um pouquinho de visibilidade. Aí alguns podem comentar, então vocês estão atrás de fama, de cliques. Na verdade não, a gente faz isso com o maior carinho, a gente vê como esse conteúdo é capaz de transformar as vidas, de aproximar mais as pessoas da Palavra de Deus, então, né, por que não tentar ver o máximo de pessoas entre em contato com isso, não para a fama de nós aqui, desse monte de pó, mas para a honra e glória do dono da mensagem, que é Deus. E agora também, pessoal, no último vídeo, o Ricardo mandou um abraço, né, para uma pessoa especial, o Miguel, que é filho do Michel. Vamos dar uma conhecida aí que o Michel nos presenteou mandando o vídeo da reação do Miguel ao ouvir o Entre Linhas, citando o nome dele. Então, vejam só. Do Michel, do Nox, que o Michel batizou hoje, dia 10 de julho. Isso, e ele falou pra gente mandar um abraço pro filho dele, pro Miguel. Então, Miguel, um abraço. Um abraço, Miguel, parabéns pelo batismo. E aprendendo cada vez mais, né? O batismo é só o início, né? Uma sopradinha aqui no meu ouvido, então não esquecendo. Que bom mesmo, que é muito importante aí. Conheceram, pessoal? O Miguel. É isso aí, Miguel. Deus continue guiando nessa vida e numa mensagem que, se der tudo certo, eu vou pregar sábado agora na Igreja Central, na sua vida eterna que já começou. Segundo Ellen White também, vocês vão ver lá na pregação.
Bom, pessoal, agora então vamos iniciar a nossa doxologia. Vamos ter aqui o quadro Alinhando as Doutrinas. Como eu falei na introdução, o Marcos André está trazendo para nós aqui, cada dia da lição, uma puxadinha numa doutrina bíblica, né? Então, deixa eu chamar ele aqui, colocar ele aqui. Marcos André, então, por favor, alinhe os temas dessa semana às doutrinas bíblicas. E, claro, antes, já inicie com uma oração. Olá, você que nos acompanha aqui no canal Entre Linhas. Mais uma semana estamos nós aqui estudando juntos a Palavra de Deus. E mais uma vez, como temos feito sempre, vamos dar início a esse estudo com uma oração. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado mais uma vez porque nos reunimos na Tua presença em tão boas condições para estudarmos juntos a Tua Palavra. Mais uma vez, Senhor, queremos Te pedir que o Teu Santo e Bom Espírito visite cada lar, cada pessoa que nos acompanha e também a nós aqui, para que assim, Senhor, possamos extrair preciosas lições da Tua Palavra, não só para o nosso conhecimento, mas para a nossa vida. Que possamos, guiados pelo Teu Santo Espírito, seguir a Tua Palavra com brandura, com tranquilidade e com mansidão, para que assim possamos atrair pessoas ao Teu reino. Nós te pedimos também, Senhor, que o Senhor, ao visitar cada lar, se houver alguém doente, se houver alguém necessitado da Tua presença por algum motivo, do Teu cuidado por algum motivo, que o Senhor cuide de cada um. Te pedimos isso em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Esse é o quadro Alinhando as Doutrinas, aquele quadro onde nós sempre destacamos algumas das doutrinas que aparecem nas entrelinhas da lição. A lição dessa semana tem como título Encontrando Descanso nos Laços Familiares. E o autor ele vai utilizar a história de José para falar de uma família que é meio disfuncional, né, mas que no final trouxe um fruto positivo. Afinal, a história de José é a história de alguém vencedor, né, em vários sentidos e especialmente no sentido espiritual. Esse título ele imediatamente nos remete à nossa doutrina número 23, que é a doutrina que trata sobre casamento e família. Essa doutrina ela fala exatamente sobre o comportamento cristão em relação à família, em relação à construção familiar. E durante o passar da semana, né, ao estudarmos, certamente nós vamos ver essa doutrina sendo abordada em alguns aspectos. Na parte de domingo nós temos como título Disfunção no Lar. Esse título ele vem acompanhado aqui de uma resenha sobre a família de José, sobre os antepassados mais próximos ali de José. E apesar de Deus ter chamado a família de Abraão como monogâmicos, né? Abraão era casado apenas com Sara, a coisa acabou desandando depois. E essas disfunções familiares elas podem influenciar na educação dos filhos, elas podem influenciar direta ou indiretamente no comportamento dos filhos. Então é preciso tomar muito cuidado com a educação do filho, principalmente pelos exemplos, né? Pelo aquilo que nós fazemos no lar, por aquilo que nós fazemos dentro da nossa casa, pelo tipo de diálogo, pelo tipo de comportamento que os pais têm dentro de casa. Mas o que eu gostaria de destacar aqui é que nós não somos escravos do comportamento dos nossos pais, nós somos chamados por Deus para elevar o padrão, olhando para Cristo, olhando para Jesus. E foi isso que José fez, né? José, apesar de ter sido criado nesse lar todo disfuncional, ele escolheu servir ao Senhor, ele escolheu obedecer ao Senhor. Na parte de segunda-feira nós encontramos o título Escolhendo uma Nova Direção, e fala exatamente sobre isso. Apesar de ter nascido numa família completamente disfuncional, José escolheu um padrão mais elevado. José escolheu viver segundo o padrão de Deus, né, segundo o padrão dos mandamentos do Senhor, e isso fez dele um homem nobre em todos os sentidos. E para nós, né, isso fica como uma lição. Se nós nascemos numa família onde havia alcoolismo, onde havia adultério, onde havia briga, enfim, nós poderíamos dar milhões de desculpas, assim como José também poderia dar desculpas ao meu mau comportamento é oriundo da minha família disfuncional. Mas não, ele escolheu um padrão mais elevado e nós também podemos escolher esse padrão. Nós não somos escravos, né, das heranças malditas que podem vir do nosso lar. Nós somos chamados para Deus para superar todos esses padrões e Deus nos auxilia nessa caminhada. Então, se você de alguma forma nasceu em uma família que te trouxe algum tipo de comportamento inadequado, você é chamado a viver além desses padrões, né? Na parte de terça-feira nós encontramos o título Encontrando o Verdadeiro Valor Próprio. E José ele foi vendido para o Egito por um preço, pelo preço de um escravo comum, mas José valia muito mais do que isso, porque além do seu preço, José tinha valores que foram fundamentais
nas decisões que ele tomou lá no Egito. Essas decisões, elas nem sempre trouxeram benefícios imediatos para José, mas no final o plano de Deus foi cumprido. José chegou exatamente onde Deus queria que ele estivesse, onde Deus havia já profetizado através de José que ele iria chegar. Então, mesmo que as nossas decisões elas não tragam, decisões que nós tomamos baseadas nos princípios que o Senhor nos ensina através da sua palavra, mesmo que isso não nos traga um benefício imediato, no final nós estaremos chegando ao lugar onde Deus planejou. Então sempre vale a pena tomar decisões baseadas nesses valores que Cristo nos ensina, nos valores que Deus nos deixa expressos na sua palavra. Na parte de quarta-feira nós encontramos o título Relacionamentos aprovados por Deus. Deus tem profundo interesse nos nossos relacionamentos, especialmente nos relacionamentos familiares. Esses relacionamentos eles devem ser pautados no amor. Sabe, muitos lares eles se tornam locais competitivos. Até mesmo os filhos eles são cobrados pelas suas vitórias e são recompensados pelas suas vitórias e se sentem rejeitados quando de alguma forma tiram uma nota ruim ou quando de alguma forma não atendem às expectativas dos pais. E muitas vezes essas crianças criadas nesse tipo de lar, elas vão para o mundo em busca de aprovação. E isso faz com que muitas vezes elas tenham que ceder a princípios para a busca de aprovação. A palavra de Deus diz que o amor ele lança fora todo medo. E uma criança que se sente acolhida dentro do lar, que sente que tem amor, que ela é respeitada e que recebe amor, mesmo quando o seu desempenho não é tão bom, ela se sente mais segura e ela é mais firme nos seus princípios quando precisa tomar decisão fora da sua casa. E como aconteceu com José, no momento que ele sai de casa e que ele passa a viver sozinho numa terra estranha, ele continua vivendo segundo os bons princípios. Apesar da esposa de Potifar ela não ter princípios muito bons, José ainda conseguiu manter os seus princípios dentro de uma situação que provavelmente muitos teriam caído, muitos teriam cedido. E essas decisões de José, no final, elas se mostraram as melhores decisões, visto que Deus tinha um propósito mais elevado para ele do que simplesmente servir na casa de Potifar. Na parte de quinta-feira nós encontramos o grande conflito próximo e pessoal. E a nossa família, como a família de José, certamente está envolvida, não só está envolvida, como é alvo dos poderes malignos nesse grande conflito. Porque a nossa família ela representa o céu aqui nessa terra. Você pode fazer do seu lar uma representação do céu aqui nessa terra. A família representa muito bem o céu. E o que seria essa representação do céu? Será que é um lar harmônico, um lar onde nunca há briga, onde sempre uma música suave está tocando, onde tudo funciona da maneira correta? Não. Eu quero lembrar que o grande conflito ele começou no céu. Foi lá no céu que começou a grande controvérsia, o grande problema. Só que o céu hoje ele está totalmente envolvido em perdoar. Tudo que se faz no céu é para que haja perdão, para que nós possamos ser perdoados, para aqueles que transgrediram possam ser perdoados. Assim também, se nós queremos fazer do nosso lar um local que represente bem o céu, nós devemos estar dispostos a perdoar. Perdoar quando alguém erra, quando alguém se desvia um pouquinho do caminho. Perdoar quando alguém precisa ser erguido. E o céu então vai morar na nossa casa, vai fazer parte da nossa casa. E assim nós vamos poder representar o reino de Deus aqui nesse mundo. O nosso lar é um ponto de pregação silenciosa. Os nossos vizinhos estão olhando e dizendo: ali mora um cristão. Como é que é o lar daquele cristão? Como se portam as pessoas que moram naquele lar? Então que Deus nos abençoe para que o nosso lar seja um santuário, seja um altar erguido no prédio, no bairro onde nós moramos, para que assim outras pessoas venham conhecer o amor de Deus, venham conhecer um pedacinho do céu através do nosso comportamento. Que Deus nos abençoe. Eu termino aqui a minha participação e agora você vai lá para Campo Mourão para dar continuidade ao estudo e daqui a pouco eu volto para orarmos juntos e encerrarmos a lição assim como começamos. Valeu, Marcos, obrigado aí pela oração, obrigado pelo alinhamento na doutrina. Marcos, parceiro, manda o vídeo de toda semana já, há muitos semestres. É isso aí, parceiro, e o pessoal gosta, vídeo
raiz aí de 2 horas, cheio de conteúdo. Muito obrigado pela sua contribuição, sua colaboração aqui conosco. Vamos então agora, seguindo aqui a nossa doxologia aqui, na ponta da linha, onde vamos trazer para vocês aqui o que o autor destaca dentro da linha da lição. Então agora, chamo aqui o Ricardo, estamos ainda gravando, mantendo um pouco de distanciamento, e por causa do frio também, não, tá lá no quentinho. Chega aí, Ricardo, agora é com você. Bom, vamos lá, pessoal. Lição 6. Encontrando descanso nos laços familiares. Eu confesso para vocês que eu achei que essa semana não ia dar. A gente está fazendo aquela entrelinha raiz, relacionando o livro. E o livro que apareceu, 100 anos de solidão, do Gabo, foi um desafio, viu? Foi um desafio, mas felizmente, como o Lúcio falou ali no canto, caiu como uma luva, gente. Vamos lá. Eu começo a lição dessa semana, gente, fazendo um esmiuçar do verso áureo, o verso para memorizar. Vou dar uma lida aqui para vocês. Vamos lá. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro destes insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. E o primeiro ponto que nós vamos abordar é: que posição segura é essa? Continuando o verso, que não acaba aí. Vamos para a segunda parte do verso áureo. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. E o segundo ponto é esse crescer na graça. Mas vamos lá, gente. Temos aqui uma multiplicidade de possibilidades teológicas para entender o que seria este cair da posição segura. Que posição segura que é essa? Esse cair que seria o quê? E eu trouxe 3 interpretações distintas. A primeira interpretação é Albert Barnes, que ele fala que o cair da posição segura seria sobre o perigo de cair dos princípios firmes e muito bem estabelecidos da verdade religiosa. Ou seja, ele está enfatizando aqui a questão do crer, a questão da crença religiosa. Depois nós temos Calvino, que ele fala que a advertência é para que nós corrigimos a preguiça de nossa carne, que seria aqui então o perigo de cair e ouvir o Yetzer Hará, a natureza pecaminosa. E nós temos por último comentário de Calvino que fala cair da fé em Cristo. Esse é o comentário de Adam Clarke. Então, primeiro tivemos o comentário de Albert Barnes, o segundo comentário de Calvino e o terceiro, Adam Clarke, cair da fé em Cristo. Ocorre o seguinte, gente. A expressão hebraica emuná, que, diga-se de passagem, não é encontrada nesse texto. Estamos falando de um texto do Novo Testamento. O texto do Novo Testamento foi escrito em grego. Não tenho aptidão e nem vontade e interesse de aprender grego, mas a gente encontra, né, gente? E a tradução literal da palavra grega aqui seria: não caiais de vossa firmeza, buscando um hebraísmo nesse texto, porque mesmo que ele tenha sido escrito em grego, ele foi provavelmente falado em hebraico ou aramaico. Então podemos buscar o hebraísmo no texto grego para tentar solucionar essa questão. Quem está certo?
Albert Barnes, Calvino, Adam Clarke. Vamos lá, gente. Emuná pode ser traduzido em uma de suas dimensões, como o Lúcio gosta de falar, por fé. Então, nós podemos concordar com Adam Clarke quando ele diz que é o cair da fé em Cristo. Pode ser traduzido também por constância. Nós podemos concordar com quem diz que esta posição segura seria um pisar na bola, um escorregão na nossa constância, no nosso caminhar constante com emuná. Emuná pode significar fidelidade. Emuná pode significar lealdade, pode significar segurança, função, cargo, ou pode significar honestidade. Então nós podemos concordar com Calvino quando fala que é o corrigir da preguiça da nossa carne. Quando nós faltamos com a lealdade, com a honestidade, que também é uma das palavras que podem ser traduzidas de emuná. Emuná também pode significar, gente, verdade. Então nós podemos também concordar com Albert Barnes quando Albert Barnes fala que é o perigo de cair dos princípios firmes e estabelecidos da verdade religiosa. Ou seja, dentro do significado forte de emuná, essas 3 linhas de pensamento são perfeitamente compatíveis. Vamos lá, gente. Agora vamos entrar propriamente na lição de sábado. Na lição de sábado é construída uma narrativa, os autores, o casal, os autores da lição, constroem uma narrativa sobre a história de José. Até muito interessante, ela já chama José de o jovem examinava o horizonte, então ele avistou. Ele estava procurando seus irmãos havia vários dias. Ao se aproximar, acenando, chamando um grupo de carrancudos. Esses carrancudos eram os irmãos de José. Lembrando, gente, que os 12 filhos de Jacó, José é um desses filhos, eles formaram as 12 tribos de Israel, que são arquétipos também para os 144 mil do Apocalipse, 12 vezes 12, que fala lá de tribos, ou seja, então eles são arquétipos, são alegorias para o povo de Deus, porque todas as medidas da Nova Jerusalém, elas se relacionam com múltiplos de 12. Então, o povo de Deus, simbolicamente, ele é encontrado nessa história que está sendo narrada aqui de forma. Ele é encontrado, obviamente, numa interpretação alegórica, mas essa história entendemos que é uma história literal. O Eterno possibilita, não só o Eterno, como o escritor bíblico, nos possibilita essa multiplicidade. Estamos tratando de uma história literal, mas nós podemos encontrar uma interpretação, fazer uma interpretação literal dela, encontrar aplicações, e podemos fazer uma interpretação alegórica dela e encontrar interpretações. Lembrando do Pardes, estaríamos falando de remes, de Peshat e remes. Peshat é literal, remes alegórica. Continuando aqui. Ela cita Rúben. Rúben era o primeiro filho. Seria, em tese, primogênito. Rúben, possivelmente, não teria, se não fosse Rúben, se não fosse a intervenção de Rúben, não teria história para contar. Nós não teríamos milênios de solidão. Como nós vamos fazer alegoria com 100 anos de solidão, vamos brincar um pouquinho com as palavras, Se não fosse Rubens, não haveriam, 1000 anos de solidão. Continuando. Depois do Rubens bolar um plano, não matem o menino, não matem José, apenas maltratem. Judá bola um plano, narrado aqui na ponta da linha, para se livrar do irmão, para não só se livrar, para impedir que ele seja morto, para se livrar dele.
agradando o Rubem e agradando os outros irmãos e ainda ter um ganho financeiro, ganhar um dinheirinho, vendendo para traficantes de escravos. Aí o autor da lição enfatiza: que exemplo de disfunção familiar, gente. Nós não devemos olhar para essa história, credo, nossa, olha que história, por que será que a Bíblia foi escrita com essas histórias horríveis? Gente, as nossas famílias, essa família disfuncional, como o autor da lição fala aqui, gente, não é muito diferente das famílias dos dias de hoje. Se nós tivermos um olhar crítico, um olhar mais profundo na nossa família, na nossa vida, um olhar não hipócrita das coisas que acontecem na igreja sem querer apontar o dedo, nós vamos ver que não é diferente. Que essa descrição dessa família disfuncional é a descrição da família cristã. Nós temos dentro de nós essa natureza, Yetzer Hará, natureza má, natureza pecaminosa, Yetzer Hatov. Nós precisamos ter a consciência disso. Fala-se tanto do grande conflito e não se entende que aquele livro é um livro da nossa história. É o conflito cósmico entre a natureza boa e a natureza má. Nós vivemos diariamente esse conflito. Nós temos que entender que até o fim da vida, nós vamos ter que viver lutando contra a nossa natureza pecaminosa. Em Cristo temos a esperança da salvação, de que um dia essa natureza pecaminosa que está em nossa carne será totalmente arrancada. E temos o consolo que enquanto estamos nessa labuta, temos um Deus que expia os nossos pecados. Temos o Espírito Santo que nos auxilia nessa tentativa de esvaziamento do Yetzer Hará e o inflar do Yetzer Hatov, natureza esvaziar da natureza ruim, e o inflar do caráter de Cristo, natureza boa. E o inimigo coloca vários obstáculos no caminho, obstáculos diferentes. No meio do caminho nós podemos pensar: sou santo demais, e esquecer de evoluir e começar a apontar os defeitos dos outros, inconscientemente ocultando os meus, e deixamos de fazer esse processo. Podemos nos achar pecadores demais. Não, eu sou pecador demais, Cristo não vai me aceitar. Desisto, vou me entregar ao Yetzer Hará e não vou me entregar a Cristo. Justamente por isso, porque eu penso que sou pecador demais. E muitas pessoas pregam um evangelho que fazem outros pensarem assim. Um evangelho estranho, um outro evangelho que não é o evangelho de Cristo. Vamos continuar aqui, gente. Podemos escolher muitas coisas na nossa vida, mas não podemos escolher nossa família. Isso é o óbvio ululante. E a família do cristão, gente, é uma família, por essência, disfuncional. Nós temos que entender que nós somos assim. Nós não gostamos de ser assim, óbvio, não devemos aceitar isso, não devemos gostar disso, mas devemos procurar mudar, procurar deixar de ser essa família disfuncional, aceitar, incluir, aceitar esses irmãos, buscar esses irmãos onde quer que eles estejam. Continuando. E o tema da lição da semana, o autor diz: como encontrar descanso nesta área da vida? Na história de José e seus laços familiares, veremos que Deus traz a cura e o descanso emocional, apesar dos relacionamentos disfuncionais. E agora nós vamos para a lição de domingo, gente. Na lição de domingo aqui, o nosso casal parecia o Gabo escrevendo, parecia Gabriel Garcia Marques escrevendo. E vocês já vão entender por quê. Quem não leu 100 anos de solidão, no final vai entender melhor. Porque ele fica pulando de geração para geração, e quem não tem uma intimidade maior com a genealogia bíblica fica perdido. Ele começa falando de José. Vamos lá, José fazia parte de uma família disfuncional, era bisneto de Abraão e Sara. Daí ele começa a falar de Abraão e Sara.
Quando Abraão e Sara percebeu que era estéril, ela convenceu Abraão a procriar com a sua serva. Por quê? O que aconteceu, gente? Jacó, Yaakov, ele vem de um verbo chamado Yakev. Yakev pode ser traduzido por enganar, mas por quê? Porque ele vem de uma raiz que significa calcanhar, e o calcanhar é torto, certo? Como os pais viram que ele veio depois de Esaú, que era gêmeo dele, então deram o nome para ele, Yaakov, porque ele veio como que se segurando o calcanhar. Só que se construiu a partir dessa mesma raiz calcanhar a questão do Akev, enganador. Inclusive na Bíblia é feito um trocadilho ali que só se percebe em hebraico. Esaú faz esse trocadilho com Yaakov e Akev. Mas tudo bem, Yaakov, ele tem uma relação com desonestidade. E ele foi desonesto para com o pai. E ele recebeu de volta desonestidade. Ele queria uma das filhas e recebeu outra filha. Ele queria Raquel e recebeu Lia. Ali se instaurou uma poligamia que não era de sua vontade, foi involuntário. E nesta poligamia houve consequências. Gente, isso não é adultério, isso é diferente. Isto é poligamia. E houveram consequências. Em função do Yetzer Hará, se criou nesse ambiente familiar disfuncional rivalidade entre as irmãs na disputa pelo marido. E o ter filhos fazia com que ele ficasse mais tempo com uma, dando atenção para uma do que para a outra. Em função disso se criou esta rivalidade, se tiveram tantos filhos. Como Raquel não tinha condições de ter filhos por ela, então ela começou a ter filhos pela serva. Lia teve alguns filhos por si e depois entrou no jogo da rivalidade para ter a atenção do marido, e o marido mais tempo em sua tenda, e também aderiu à brincadeira, e mais uma serva. Estes irmãos, aqui nós estamos falando, gente, de Jacó. Esses irmãos, em razão deste ambiente extremamente competitivo, eles desenvolveram o Yetzer Hará, desenvolveram o caráter de competição e não de cooperação. E daí nós pensamos assim, nossa, isso é tão diferente, está tão longe, hoje nós não temos poligamia. Nós vivemos numa sociedade capitalista. A competição faz parte da nossa essência. Nós nos divertimos assistindo competição, medalha de ouro, medalha de prata, medalha de bronze. Nós estamos tendo as Olimpíadas agora. O povo brasileiro, ele transpira o que, gente? Transpira o futebol. Tudo isso denota competição. Nós estamos olhando para a Lia, estamos olhando para Raquel e aquela competitividade oriunda da poligamia como se fosse algo estranho a nós. Não é. É algo que nós vivemos de forma muito mais intensa, mesmo que nós não vivamos em um mundo, numa sociedade, como é a casa brasileira, que não aceite tanto poligamia. Mas para vocês entenderem genealogicamente, o autor vai dar um salto. Depois ele fala, gente, ele vai falar de Sara, Abraão e Agar. E a rivalidade entre Ismael e Isaac. Então vamos entender, tá gente? Nós temos uma geração aqui, ó. Uma geração aqui. Abraão, Sara e a serva Agar. Abraão, ele teve uma promessa de Deus de que dele viria, que teriam muitos povos viriam dele, né? Que ele seria o pai de multidão. E Sara já era avançada em idade, então Sara falou o seguinte: não, pegue Agar e tenha um filho. E Agar teve Ismael. Então aqui nós temos uma geração. E Deus cumpre a promessa da maneira com a qual devia ser feito, sem necessariamente Sara ter feito isso. E ela tem Isaac.
E aí é uma competição, um espírito competitivo nessa primeira geração, vamos dizer assim. E Deus, Sara deseja que, por razões que estão na Bíblia, vocês conhecem, deseja que ele se despeça da serva e deste filho, com um aperto no coração, ele faz isso, e Deus fala, não, tudo bem, eu vou cuidar deles. E Deus, de fato, cuida dessa serva e de Ismael, e eles vão para a região do Egito, e fica Isaac e Sara naquele ambiente mais harmonizado, sem esse espírito de competitividade. Aí nós temos uma segunda geração. Isaac tem 2 filhos, Jacó, que eu já expliquei a questão do Jacob e Jaquev, e Esaú. E nesta segunda geração que nós estamos falando, Jacó e Esaú, há todo aquele evento que eu falei do enganador ter sido enganado. E o autor ainda vai para uma terceira geração, para uma outra linha, onde nós chegamos na rivalidade dos 2 irmãos. E José, um dos irmãos de Jacó. Bom, vamos lá, gente, vamos continuando. Então, agora que a gente deu uma alinhada, vamos dizer assim, nessas 3 gerações, vamos seguir. Aí a primeira pergunta, gente, reveja o incidente detalhado de Gênesis 34. Gênesis 34 nós estaríamos aonde? Nessa terceira geração que eu falei. Estamos falando de Jacó, que se reconciliou depois com Esaú, tudo mais, tem a história da escadinha para o céu, tem toda aquela história, mas já passou tudo isso. Jacó já teve os 12 filhos dele. E muitos deles já estão grandes, e ele teve uma filha, Diná. Se vocês encontrarem no YouTube, internet, por aí, vocês vão encontrar a expressão, o estupro de Diná. E aí uma questão que deve acompanhar a gente, que pode aparecer na classe, lá uma pessoa querendo dar um nó, que o entrelhando raiz não cai. Primeiro, é muito comum falar do estupro de Diná. E se desenvolver um raciocínio do estupro culposo. Estupro culposo é uma coisa que não existe. Gente, não é não. Não importa se a mulher quis no começo, independente do momento que ser dito não, um homem decente tem que... Não é não. Não tem não que parece sim. Não existe isso. Isso simplesmente não existe. E outra coisa, a vítima é a vítima, o autor do crime é o autor do crime. Ficar criando atenuante para esse tipo de crime, existe homicídio culposo, sem intenção. Mas estupro culposo não existe estupro sem intenção. A partir do momento que se disse não, é não. Dali para frente é estupro. Chegou no ponto do não consentimento, dali para frente, crime. Não tem conversa. Tá, mas no caso de Diná, propriamente, gente, pelo texto em hebraico, nós não temos a convicção de que estamos falando de estupro. E eu vou explicar por quê. Nós vamos lá no verso 2, no versículo 2 do Bereshit 34, e lá nós encontramos a expressão Aná. Para vocês entenderem, nós temos Emor, que é o pai, Siquém, que é o príncipe daquela região, filho de Emor, e Diná, filha de Jacó. E lá no verso 2 se utiliza a expressão que muitas vezes é traduzida porque ela foi humilhada. Só que a expressão Anar, ela pode ser traduzida por ser humilhada, pode significar por aceitar. E pode ser traduzida por render-se. E pode ser traduzida por cantar. Tem todas essas possibilidades de tradução. Ocorre que, no verso 3, nós temos a frase Vai adebar alev hanará. No verso 3, que significa que ele falou ao... Esse al aqui não é propriamente traduzido por é sobre. É como se ele tivesse falado em cima, como se ele tivesse soprado sobre o coração de Diná. É como se ele estivesse, gente, seduzido Diná. E nós temos uma mitzvah específica para isso lá no Shemot. Shemot 22. Nós temos, por exemplo, no Shemot 22, versículo 16 e 17, a expressão patá.
expressão patá significa seduzir. E lá no Shemot nós temos uma mitzvah específica para quando a mulher não tendo contraído núpcias ainda, ela é seduzida. E qual é a mitzvah para isso? Uma das possibilidades é justamente a possibilidade que o príncipe Siquém queria se casar com Diná, porque muito provavelmente ele teria seduzido a moça e porque com certeza ele se afeiçoou à moça. Ok, vamos continuar. Porque ele teve o seu coração seduzido. Ele se afeiçoou, teve carinho pela moça. Isso em português mesmo você percebe. Você não precisa propriamente ler parte do texto em hebraico, nada. Um detalhe, gente, que nós encontramos no próprio texto, fala que ele era esse homem, esse Siquém, era o mais honrado da casa de seu pai. Mais honrado. Continuando. Esses irmãos, eles fizeram o quê? O pai foi lá, foi ter com a moça, foi tentar, de certa forma, reparar o erro, porque não deixa de ser um erro. Seduzir mulher virgem e manter conjunção de acordo com a mitzvah bíblica não deixa de ser um erro. Mas esse erro é passível de ser amenizado. Como? Se case, dê a reparação do dote. Inclusive, só para vocês entenderem, gente, parte do dote, o dote era dado ao pai, mas parte desse dote era destinado naquela região para a noiva. Inclusive, tem hábitos, na vestimenta, às vezes o pai pegava e colocava moedinhas na vestimenta. Para que era aquilo? Se ela fosse abandonada, se o marido morresse, ela tivesse dinheiro para voltar para casa, para ser cuidada. Então tem detalhes ali anacrônicos que a gente tem que tomar cuidado também para não criar coisas que não estão no texto. Continuando. A questão é o seguinte, gente. Daí os 12 não, né? José não estava no meio. Os filhos de Jacó, vamos dizer assim, bolaram um plano. Não, a gente aceita, tudo bem, mas vocês vão ter que circuncisar todos. E atenderam o pedido, circuncidar. Daí, no dia em que as dores da circuncisão eram mais fortes, eles foram lá, mataram todos à espada. Qual é a interpretação alegórica disso, gente? Nós estamos falando aqui de o uso de um símbolo, que é símbolo de pregação, de conversão, pregação do Evangelho e conversão do Evangelho, que é no caso o cortar do prepúcio, Brit Milá, e que levou a uma morte literal. Alegoricamente, gente, isso aqui é pregação de falso evangelho. Acontece nos dias de hoje, se nós estamos na igreja pregando um evangelho que faça, igual eu falei lá no começo, as pessoas pensarem ou que elas são santas demais e não precisam evoluir, e não precisam crescer em santificação, e não precisam crescer em glorificação, não precisam crescer na escala espiritual, não precisam esvaziar e etc. e inflar etc. Nós estamos fazendo a mesma coisa que eles fizeram. E se do outro lado nós criamos um discurso tão desalinhado com o que é o caráter de Cristo, que nós fazemos as pessoas pensarem, não, eu sou pecador demais, Cristo não me aceita, não, eu não consigo fazer tudo isso que vocês estão dizendo aí, eu não consigo, então ele não vai me aceitar, eu nem vou tentar. Temos os dois lados. Nós estamos fazendo a mesma coisa que esses homens fizeram. Estamos pegando algo que é sagrado e afogando o batismo. O Lúcio comentou aqui um exemplo que nós estávamos conversando aqui antes, fora das câmeras. E eu vou trazer esse exemplo que o Lúcio citou, que eu tinha até me esquecido aqui. Ele me soprou aqui, a vozinha do além me soprou. É a mesma coisa, gente, de você pegar a pessoa, dar estudo bíblico para a pessoa, levar a pessoa para o tanque batismal, pegando a cabeça da pessoa e afogar a pessoa no tanque. Alegoricamente, simbolicamente foi isso que eles fizeram, mas sutilmente, se nós pregamos um outro evangelho que não reflete o caráter de Cristo, nós estamos fazendo a mesma coisa, gente. Estamos levando a pessoa para o tanque batismal, empurrando a cabeça dela no tanque, mas para que ela morra literalmente. Morte eterna.
Não para uma morte que leva à vida eterna. Não para a morte do eu, para que Cristo habite em mim. Para que o caráter de Cristo em mim possa sobreviver à morte temporal. Bom, gente, vamos seguir aqui no domingo e vamos lá para a segunda pergunta 2. Por que Abraão, Isaac e Jacó foram listados como heróis da fé em Hebreus 11, 17 e 22? Primeiro vamos ter que retomar a questão do termo hebraico para emuná. Por que eles são heróis da fé, gente? Porque a despeito da sociedade, da família disfuncional, a despeito do Yetzer Hará, natureza pecaminosa, eles mantiveram emuná no sentido de fé. Mantiveram a fé, mantiveram a crença em Cristo, em Yeshua, a crença em Adonai, Yahweh, Elohim. Eles mantiveram a constância, continuaram caminhando independente dos tropeços motivados pela própria natureza, tropeços motivados pela família disfuncional, tropeços por N razões humanas, mas eles mantiveram a constância, mantiveram o caminhar constante para a salvação, para a expiação, para o Yom Kippur. Continuando. O mais importante não é esse ponto, gente. Eles mantiveram a fidelidade a Yahweh, a Adonai, mantiveram a fidelidade, a lealdade, a segurança, mantiveram segurança na salvação, a despeito de sua natureza. Mas o principal, eles mantiveram a emuná no sentido função. O Eterno os colocou nesse mundo para que eles pudessem desempenhar uma função específica. Um cargo, emuná enquanto cargo. O Eterno os colocou nesse mundo para que eles permanecessem firmes com relação ao cargo ao qual eles ocupavam nesse mundo. E qual é esta emuná? Eles tinham uma missão específica, os patriarcas, de levar uma mensagem, de levar um evangelho pré-Yoshua, o evangelho alegórico, que é dividido em vários pontos ao longo dessa história, que corre ao longo dos séculos. Cada personagem ali, dessa história literal, carrega uma fração do evangelho. Abraão e Isaac tinham uma função específica e eles carregavam uma fração do evangelho que o Pai Eterno fez por nós, doando o Filho para nos salvar. Vocês percebem como aqui é evidente essa fraçãozinha do evangelho da Brit Hadashah, do Novo Testamento, do que Cristo fez em sua plenitude? E nós vemos isso no Velho Testamento. Cada história carrega uma fraçãozinha do Evangelho, que nós não podemos subverter. Eles são heróis da fé porque, a despeito de todos os seus defeitos, todas as suas imperfeições, deles e do ambiente social ao qual eles viviam, eles permaneceram firmes, desempenhando a função de levar o Evangelho, de pregar o Evangelho, de levar a mensagem do Eterno. E a mensagem do Eterno é Yeshua salva. Bom, gente, então, continuando, agora nós chegamos à segunda-feira escolhendo uma nova direção. Aqui volta a história de José para enfatizar melhor. E é muito interessante, é muito comum. Eu vou começar com Ellen White de cara, porque é muito comum. Ai, José era mimado. Às vezes a pessoa tem um monte de filho em casa, fica colocando adjetivo nos heróis da fé, que não existem, gente. Olha, lendo Patriarcas e Profetas, gente, a história de José mimado não cola. E o pior é que tem gente que parece que cria coisa, porque quer forçar a situação. José destoava dos seus irmãos, gente. Nesse ambiente disfuncional, de competição, havia um que era o adepto da cooperação. Ele era o cooperador. Olha só, gente, eu não vou ler tudo, obviamente, mas olha só. Ellen White vai começar aqui, Patriarcas e Profetas. Ela fala do pecado de Jacó.
Quando ela está falando aqui do pecado de Jacó, está se referindo à primogenitura, a questão da enganação. Ela fala que aquele pecado de Jacó, ele enganou o pai. Teve que sair da sua casa. Aí já é um efeito de ser hará, da natureza mal. Teve que sair da sua casa e foi enganado. O mundo retribuiu enganação com enganação. E foi colocado, veja bem, o pecado de Jacó, e a série de acontecimentos que seguiram não deixaram de exercer influência para o mal. Ela vai falando aqui. Por quê? Aí, 2 filhos, aí ela começa a falar a questão da poligamia. O ciúme de várias mães provocou amargura nos relacionamentos familiares. Os filhos cresceram briguentos e insubmissos. Os filhos, e aqui ela não está falando de José, tá? Está falando dos outros. José, olha agora falando de José. José dava ouvidos à instrução do pai e temia o Senhor. Menino mimado? Não. Era o único nesse contexto adverso que dava ouvidos à instrução do pai e seguia o Senhor. Era mais obediente aos justos ensinamentos do pai do que qualquer um de seus irmãos. Menino mimado? Menino obediente, gente. E é isso que está sendo dito aqui. Guardava suas instruções e com integridade de coração amava e obedecia a Deus, a despeito do ambiente. Então, em 11, depois veio Benjamim, né? Mas tinham filhas também, vamos dizer assim. Tinham 10, ele 1, que até então fugiu à regra do ambiente disfuncional. Seguindo, ele suplicava que seguissem uma direção justa. Quem está fazendo isso? José suplicava aos seus irmãos que eles seguissem uma direção justa. Aí Ellen White fala, e eles se revoltavam. José não, olha só as palavras dela, não suportava ver seus irmãos pecando contra Deus. É o menino mimado, que adoram fazer sermão sobre o menino mimado. Isso está, a primeira parte que eu falei está em Patriarcas e Profetas, e essa segunda parte está a história da redenção. Veja bem, gente, continuando. Com relação a Jacó, ela fala o seguinte, a predileção, vamos dizer assim, que ele tinha, ela utiliza a expressão Jacó imprudentemente manifestou sua preferência por José. Então, quando se fala do comportamento de Jacó, ela utiliza a expressão imprudente. Como que a gente faz, gente? Quando um crime é de menor, um homicídio, vamos dizer, homicídio doloso tem um maior potencial ofensivo. Homicídio culposo, porque foi sem intenção, menor. Então, quando ela trata do comportamento de Jacó com relação à sua preferência por José, ela fala de imprudentemente. Seguindo, ou seja, ela dá, poderíamos dizer assim, numa analogia, que foi culposo, vamos dizer assim, não foi intenção dele. A maldade dele só aumentava. E ela fala ainda o seguinte, que é o mesmo espírito de Caim que estava sobre esses irmãos. Continuando. Gente, vamos lá, gente. José considerou aquilo que aconteceu com ele maior calamidade. Ele negou a Deus? Não. Maior calamidade é a expressão utilizada por Ellen White. Mas ele encontrou aquilo como o levou a ter uma necessidade maior ainda de buscar a Deus. Aprendeu esse menino mimado, chamado de mimado por muitas pessoas no nosso meio, porque adoram adjetivar os heróis da fé, poucas horas, ou que de outra maneira, anos, não lhe poderiam ter ensinado. Seu pai era afetuoso. Veja bem, aqui ela usa outro adjetivo para o pai afetuoso. Fala de parcialidade e de indulgência. E repete, preferência imprudente, causara a ira dos irmãos. A última coisa que eu quero pegar aqui, gente, Vidas que Falam. Fala o seguinte, olha, que José, quando chega no Egito, ele não se envergonhava da
religião de seus pais. Agora eu vou voltar aqui na ponta da linha, eu peguei aqui vários comentários de Ellen White para vocês, para contextualizar, para vocês não incidirem neste mal feito, vamos dizer assim, de adjetivar heróis da fé com coisas que não estão nem na Bíblia e nem no Espírito de Profecia, nem em Ellen White, como falam tanto. Isso não é mimar, preferência imprudente. Mas quando vai descrever o caráter de José, gente, são só adjetivos enaltecendo a sua firmeza, desde a tenridade. Continuando, ela vai dizer que a viagem não foi tranquila. Isso daqui também ela vai pegando aqui Ellen White, gente. Ela fala que a viagem não, e José, narrando uma história aqui extremamente triste, que ele olhava a tenda de seu pai, chorou amargamente ao pensar no pai amoroso, que ia ficar sem o afeto do pai. Será que é isso? Não. Vamos ver aqui. Em sua solidão e aflição. Ele estava indo para o Egito, sentindo o sofrimento tremendo, porque aquilo, a separação era muito grande, e ele estava preocupado com a aflição e a solidão do pai. Alguns teólogos falam que José, era o filho mais novo, provavelmente teria entre 18 e 17 anos, ele teria sido liberado do trabalho braçal para justamente suprir esta carência, essa necessidade do pai, porque provavelmente ele estaria sendo destinado a um outro fim. No caso, o fim dos patriarcas, de levar o evangelho. Provavelmente, por como ele era o que aceitava mais a instrução, provavelmente era nesse sentido. Mas vamos continuar. E aí, olha, palavras dolorosas e insultosas dos irmãos para com ele. Filho querido e amado, a escravo desprezado e desamparado. Aqui, alegoricamente, nós temos uma referência ao Messias. Alegoricamente, a fração do evangelho que José carrega é justamente a fração do filho que existia em substância divina, em comum, conectado, unido, um único ser, uma única natureza divina, uma única Elohut. Mas ele aceitou se esvaziar. Ele não julgou por usurpação por ser em substância divina um com Deus. Se esvaziou, se fez carne. Ele era filho preferido e se fez humano. Se fez servo, se fez escravo. E José carrega esta fração da Brit Hadashah, essa fração da plenitude do evangelho que Cristo representa. Continuando. Aí ela vai falar o seguinte, gente. Este olhar para Israel também é uma alegoria ao exílio que Israel passou ao longo da história. E é uma alegoria do exílio que o povo de Deus passa na Babilônia espiritual. Seguindo, agora a última pergunta, gente. O que a Bíblia nos ensina sobre o compromisso pessoal que nós temos que ter com Deus? Olhando essa história de José, nós vemos vários exemplos, mas tem várias passagens aqui que eu vou uma. Devarim 4:29, Deuteronômio 4:29, devemos buscar a Deus de todo o coração. Josué 24:15, nós devemos escolher a Deus, escolher a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, e não aos deuses deste mundo. Seguindo, 1 Crônicas 16:11, nós devemos recorrer ao Senhor, como José recorrer ao seu poder, enquanto estivermos cativos nesse mundo espiritual, assim como José estava cativo lá no Egito, em seu exílio. Aí Salmos 14:2 fala assim: o Senhor procura os sensatos. A expressão hebraica lá, gente, haká, significa olhar intenso, ansioso. Ele procura com ânsia os zelosos. Seguindo, Provérbios 8:10, gente, vai falar o seguinte: a instrução é melhor do que ouro e prata. E nesse mundo, muitas vezes, nós criamos o ouro e prata como deuses. Seriam outros deuses. E isso é Provérbios 8:10, a última é Isaías 55:6.
se deixe encontrar. Se deixe encontrar, no caso, pelo Senhor. E busca. Ele nos busca com esse olhar atento. Aqui nós encerramos segunda-feira. Vamos para a entrelinha agora, gente. Finalmente. Vamos agora, então, gente, para a entrelinha. 100 anos de solidão é muito parecido com essa história que a gente tem aqui hoje, gente. São gerações, são 100 anos da família Buendia. É um livro muito difícil de ler, porque a história anda muito rápido. Ou seja, são 100 anos de uma família em uma casa, em uma cidade, Macondo. O Gabriel Garcia Marques, o Gabo, né? Gabo para os íntimos, não é brincadeira. Se você chegar no México, na Colômbia, país de língua hispana, eles não vão falar Gabriel, eles vão estranhar Gabriel Garcia Marques. Eles entendem Gabo, que é o apelido dele. Eles utilizam uma técnica chamada realismo mágico, que ele não gostava dessa técnica. Por quê? A história dele, gente, nós vamos ter borboletas amarelas voando todos os dias, nós vamos ter um padre que ensina a sessão por céu comendo chocolate. Nós temos uma morte no livro que tem uma chuva de flores em razão dessa morte. Nós temos um personagem que ascende ao céu. A gente tem vacas tendo trigêmeos. Temos vários elementos fantásticos no livro, mas é um livro muito realista, porque conta de fato uma história. Inclusive, tem lá uma história sobre o massacre das bananeiras, que o Gabo descreve, que só sobrou uma pessoa nesse massacre. Tinha uma fábrica lá de bananas, morreram todas as pessoas, foram assassinadas todas aquelas pessoas naquela fábrica. Só ficou um, e na cidade todo mundo acreditava que ele era louco. E as pessoas que sumiram, eles achavam que tinham viajado, que tinha acontecido alguma coisa, e só o cara sabia, e ele era o louco da história. A verdade estava com ele e todo mundo achava que ele era louco. Qual que é a semelhança com as pessoas que pregam o evangelho? Ou seja, o evangelho é loucura para esse mundo, não é mera coincidência. Mas isso também retrata uma chacina que aconteceu aqui na América Latina, década de 30 por aí, né? Que aconteceu de fato, ele está retratando, por isso que é realismo. E por que mais que é realismo? Porque ele conta uma história de uma família disfuncional. E como os erros dessas famílias disfuncionais se repetem. Ele utiliza um recurso poético, que é o seguinte, é difícil de ler, gente, mais ou menos como era aquele parágrafo da lição, que estava tudo misturado às gerações, porque ele utiliza muitas palavras das pessoas da família, são iguais. Então, a gente vai ver um José Acádio lá, a gente não sabe se o José Acádio é da quinta geração, se o José Acádio é da primeira, se é da terceira, a gente não entende, confunde muito. Mas esse recurso poético é utilizado pelo Gabo justamente no sentido para nos mostrar que os erros se repetem, assim como se repetiam ao longo da Bíblia. Então a Bíblia, nós não temos 100 anos de solidão, gente, nós temos milênios de solidão. Começa com Adão, depois chega lá Abraão, depois vai para Isaac, depois vai para Jacó, depois vai para Judá, para as 12 tribos. A gente vê o povo, a gente vê depois nos tempos de Cristo, milênios de solidão. Por quê? Qual era o único elemento comum na história do Gabo? Era que todos esses personagens tinham um elemento comum, que era, eles viviam o sentimento de solidão. Este sentimento de solidão. Eu vou dar uma analisadazinha rapidinha, passar por algumas gerações, para não ficar muito extensa. Não tem como, né? Alguns falam que são 7, outras pessoas falam que são 6. Mas esse livro é fantástico, é extremamente emocionante, muito bem escrito. Não à toa ganhou o Nobel. Vamos lá, a história começa com José Acádio Buendia e a sua esposa, Úrsula Guarã. Os dois são os patriarcas. E eles, de certa forma, eles são aqui Adão e Eva. Por quê? Eles fundam a aldeia de Macondo. Macondo, onde ocorre o realismo mágico de todos aqueles eventos. É como se fosse o Éden. Aqui. Seguindo, gente, tem uma história aqui que vocês vão ter, um detalhezinho aqui que vocês vão ter que gravar, que é o cigano Melquiades. Já eu falo do cigano Melquiades. Primeiro, o José Acádio Buendia, eles eram primos. Ele e a Úrsula. E ela ouvia a história de que quando os primos se casavam, nasciam defeituosos e que podiam nascer com rabinho de porco. E por isso eles demoraram para consumar o casamento. E a história chegou na boca do povo. E ele fazia briga de galo. E numa dessas brigas de galos, ele ganhou de um vizinho deles, não me recordo o nome, um nome espanhol lá meio diferente. E o vizinho falou, pronto. E o galo dele ganhou do vizinho. E o vizinho falou assim, então pronto, agora o galo resolve o problema da sua mulher. Ele foi para casa, pegou uma lança, com uma força que era comum a todos os Josés Acádios, inclusive do livro inteiro, das outras gerações. Ele lança uma lança que atravessa o pescoço, a lança atravessa o pescoço do vizinho. Ele mata o vizinho. Ele chega em casa, ela vai colocar o cinto de castidade, ela fala, não, você não vai me colocar mais cinto nenhum, porque ninguém vai morrer nessa cidade por sua causa. E se nascerem lagartos, criaremos lagartos. E aí eles consumem e aí começa a história.
Mas tem um Melquíades, e o Melquíades aqui é um símbolo, ele é um cigano que traz tudo de novo para Macondo. Ele traz as inovações tecnológicas para Macondo. E José Acácio Buendia, ele é uma pessoa muito inventiva. Muito inventiva. E ele adora esse cigano. Inclusive tem um quartinho lá na casa que é para esse cigano, o cigano Melquíades. Guarde esse Melquíades, porque lá no final vai dar o boom, porque no final da história não é que o Melquíades volta, mas é preciso lembrar do Melquíades, né? E é preciso lembrar também da história do porquinho, que é o que conecta o começo ao fim da história. Seguindo. Aí, consumaram, tiveram filhos, aí tiveram José Acádio, na segunda geração. Vamos para a segunda geração, José Acádio. Ele tinha a cabeça quadrada, carecia de imaginação, diferente do pai, que adorava. E o coronel Aureliano. Todos os que carregam os Acádios têm essa característica do José Acádio. E todos os Aurelianos carregam do coronel. Esse coronel, aí tem várias rebeliões que simboliza também guerra civil, as guerras que aconteceram na América Latina. Ele participou de 32 rebeliões e perdeu todas. Ele teve, com a sua esposa, que se chama Remédios Nascote, teve 17 filhos. 17 aurelianos. Morreram todos os aurelianos numa única noite, um depois do outro. O José Acádio, ele teve com Rebeca, ele também teve um filho. Essa Rebeca, ela comia a terra e ela comia os pedaços de gesso das paredes da casa. Esse era o alimento dela. E ela era a esposa de José Acádio. José Acádio e o coronel Aureliano, eles tinham uma amante, Pilar Pederneiras. Ela era amante dos dois. Ela teve um filho de cada um. Que aí nós vamos lá para a segunda geração. Nós temos ali, terceira geração. Confunde esse negócio, gente. O Aureliano José era filho do coronel Aureliano e amante de Pilar. E ele foi adotado pela esposa do coronel Aureliano, Remédios, para a surpresa de Úrsula, que é a matriarca da família. Inclusive, a Úrsula vai ali, família inteira. Muitos colocam ela como personagem principal, porque ela já era adulta, vamos dizer assim, na primeira geração, e ela vai até quase o final do livro. São 100 anos de solidão, então ela viveu mais de 100 anos. Seguindo. Aí nós temos aqui, nessa terceira geração, Acádio, que é o outro filho, que no caso ali, ele nasceu em 2 semanas, só que foi ocultado a sua identidade, porque ele era filho com o José Acádio, com a amante Pilar Pederneiras. E foi escondido, Úrsula pediu para que se escondesse isso. E o Acádio, ele se casou com Sofia, Santa Sofia de Piedade. E Aureliano José se casou com Carmelita Montiel. Ela morreu no livro, né, uma bala, mas por causa de um mal-entendido, por causa de uma leitura de umas cartas lá, mas tudo bem, vamos seguir aqui, porque não vamos nos ater no detalhe, senão o livro fica muito longo. Continuando. Acádio com Sofia, aí ele teve, vamos para a quarta geração, ele teve Aureliano II, que era muito adepto da vadiagem, e teve José Acádio II, que era um coronel. De novo, Aureliano II e José Acádio tinham um amante, Petracote, que era uma mulata, amante dos dois, e segundo o livro, muito limpinha, amante dos irmãos. Aqui nessa quarta geração ainda teve Remédio Alberi, que passeava nua pela casa, mas ela não usou talheres, nem aprendeu a escrever até na fase adulta. Esses eram os 3 irmãos da quarta geração. Aqui. O Aureliano II, ele se casou com Fernanda del Caprio, que daí nós tivemos filhos para a quinta geração. Percebam agora, gente, quinta geração. Tivemos Meme e José Acádio e Amaranta Úrsula. Meme e José Acádio, eles foram para o seminário. Padre, em função de José Acádio ser seminarista, ele teve acesso a línguas. E o cigano Melquíades escrevia vários livros, mas em outras línguas. Então, o José Acádio, esse José Acádio da quinta geração, começou a decifrar os livros do Melquíades. Fomos para a sexta geração, gente. Na sexta geração, a gente tem o filho de Meme com Maurício da Babilônia, que era um aprendiz de mecânica. A Amaranta Úrsula se casou com Gaston, que era um piloto, que era um amante feroz e piloto. Só que na terceira geração, aqui filho de Meme e José Acádio, nasceu Aureliano da Babilônia, filho de Meme e Maurício.
Meme e Maurício. Meme e José Acádio eram irmãos. Vamos lá, confunde mesmo. Só que Aureliano tinha um caso com Amaranta Úrsula, que era casado com Gaston, que era um amante fervoroso e piloto. E desta relação, temos a 7ª geração, surgiu Aureliano. O último, vamos dizer assim, o último na linhagem, Aureliano, e aqui tem um probleminha que muita gente que lê o livro discute, né? Porque esse Aureliano, ele nasceu com rabo de porco. E ele morreu. Por que se discute muito isso, gente? Porque quem lê o livro interpreta de uma maneira diferente. Porque havia uma profecia nos livros do Melquíades, do cigano Melquíades, que falava que o último Buendia, ele iria morrer num fenômeno meteorológico. Ocorreram vários fenômenos meteorológicos aqui em Macondo, mas ele não acabou com Macondo e não acabou com a família deles. Teve inclusive um dilúvio, porque choveu sem parar, e outros eventos. Mas o detalhe, quando o último Buendia aqui não é da 7ª geração e nem é da 6ª, ele é da 5ª, é o José Acádio. E ele lê o livro e num determinado momento ele percebe que o livro que ele está lendo é o mesmo livro que nós temos na mão, 100 anos de solidão. O que isso tem a ver, gente, com a entrelinha? Nota, gente, nós lemos a Bíblia, nós não estamos lendo a história de uma família disfuncional lá atrás, distante da gente. Nós não estamos lendo o livro de uma família disfuncional, a família disfuncional de Abraão, a família disfuncional de Isaac, a família disfuncional de Jacó. Nós estamos lendo o livro da nossa história. Essa família disfuncional que está lá atrás aponta para Cristo e aponta para a nossa natureza pecaminosa, para a nossa vida. O livro preto que você tem na mão, escrito Bíblia, conta a sua história, não conta a história do fulano, não conta a história do ciclano. Assim como esse livro que João Acádio Buendia tinha. No final do livro, cumpre-se a profecia e José Acádio morre. O último Buendia. Só que no final do nosso livro, não é de morte, não é de morte eterna, é de vida eterna. E essa vida eterna para aquela pessoa que aceita o Evangelho de Cristo e leva o Evangelho de Cristo para os outros. Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite, boa semana para vocês. Aqui eu tô gravando sexta-feira à noite, a semana foi bem corrida e bem gelada. Que temperatura que vocês pegaram aí. Eu sei que tem uma galera que segue o Entre Linhas, que tá no hemisfério norte, né, Saskia? Que deve estar curtindo o verão. Aqui a gente pegou em Campo Mourão, chegamos a bater 0 graus. Casa do meu pai em Cascavel eles chegaram a -4. E na casa do sogro e da sogra em Marmeleiro eles chegaram a -5. Então aqui tá muito frio, gente. E eu tô gravando aqui da minha casa. Não tive condições de gravar com os meninos essa semana por questão de trabalho. Mas vamos ver se na próxima gravação a gente já consegue presencial. Seguindo com a lição dessa semana, estudando a história de José, uma história muito bonita, mas uma história com muito sofrimento, né? Com muita tristeza, com muitas provações, coitado do José, vendido pelos próprios irmãos. E agora a gente segue na lição de terça-feira. E o título da lição de terça-feira é Encontrando o Verdadeiro Valor Próprio. A situação de José aqui não era nada agradável. José estava numa terra estranha, tendo que aprender um idioma novo, não era mais o filhinho do papai, não era mais o querido da casa, não tinha mais a família que validava ele. E agora José não tem mais referência de validação própria. Nós somos seres sociais e para a própria construção da nossa identidade, para a própria construção do nosso senso de valor próprio, do nosso senso de pertencimento, é fundamental a presença de um grupo. Nós construímos a nossa identidade assim. A psicanálise vai chamar isso de investimento libidinal, um investimento de vida que os nossos pais fazem na gente por meio do carinho, por meio das palavras de apreciação, por meio de gestos de apreço, que muitas vezes nem vem como palavras, mas vem na forma de um olhar carinhoso, vem na forma do reconhecimento por uma tarefa bem feita. Isso acontece desde criança.
E é assim que a gente constrói a nossa autoestima, é assim que a gente constrói o nosso senso de valor próprio, é assim que a gente constrói a nossa ideia de si. E agora José vê o seu mundo entrar em crise. José sempre tinha sido filho querido, José sempre tinha sido aquele que trazia alegria para o seu pai, que tinha cada pequeno feito, cada pequena vitória comemorada pelo seu pai, comemorada pela sua mãe. José era o primogênito da esposa favorita de Jacó. E agora José vê o seu mundo cair. Nós temos uma série de passagens, Isaías 43:1, Malaquias 3:17, João 1:2, João 15:15, Romanos 8:14. E todas essas passagens elas vêm falando para nós que nós somos acolhidos por Deus, que Deus nos aprecia, que Deus nos ama a ponto de se fazer homem para estar conosco. E o consolo que José vai ter nesse momento está no Deus do seu pai. Acho muito interessante quando a lição diz que Deus não tem neto, Deus tem filho. Que as experiências espirituais dos nossos pais não bastam para nos satisfazer. Nós precisamos ter a nossa própria jornada cristã, nós precisamos ter a nossa própria jornada espiritual, nós precisamos ter o nosso próprio contato, nossa própria decisão, nosso próprio vínculo com Deus. E é no exílio, vendido como escravo, que José vai ter a oportunidade de construir de forma autônoma ou de forma independente essa relação com Deus. Acho muito bonita e gostaria de destacar aqui a passagem de 1 João 3:1-2, quando diz ali que nós somos chamados filhos de Deus. É linda essa passagem, a ideia de que Deus nos acolhe, de que Deus nos adota, de que Deus nos torna seus filhos. Nós somos participantes de Cristo, nós somos participantes de Deus por meio dessa afiliação em Cristo Jesus. Nós somos participantes de Deus na medida em que, não nós nos tornamos Deus, não um panteísmo maluco, deixa eu me explicar. Nós somos participantes de Deus na medida em que, assim como Deus, nós somos desconhecidos pelo mundo. Eu falei em algumas lições passadas, não lembro exatamente qual, que o mundo não recebeu o próprio Cristo, que o mundo estranhou Cristo, que o mundo rejeitou Cristo. Se o mundo fez isso com o próprio Cristo, quanto mais vai fazer conosco? Ao nós nos tornarmos filhos de Deus, o mundo não nos conhece como o mundo não conheceu o Cristo. Nós somos participantes da perseguição que Cristo sofreu, da rejeição que Cristo sofreu. E de certa forma José estava vivendo algo parecido. Ele estava sendo fiel a Deus numa terra estranha, e a gente vê na continuidade da história, isso trouxe consequências, optar pela fidelidade trouxe consequências pesadas para José. A vida de José no Egito não foi fácil. E ele precisou reencontrar um sentido de valor próprio. Se José perdeu a apreciação constante do seu pai, se José perdeu a presença familiar constante que afirmava para ele a sua identidade, José manteve o seu vínculo e até fortaleceu o seu vínculo com Deus. E é de Deus que virá a apreciação, é de Deus que virá o conforto, é de Deus que virá o acolhimento que José precisava para manter o seu equilíbrio emocional, para manter o seu equilíbrio mental, para conseguir continuar mantendo a sua ideia de si. Ele constrói essa ideia de si agora, não apenas ligado à sua família, mas muito mais ligado ao seu Deus. Avançamos agora para a lição de quarta-feira, e o título é Relacionamentos aprovados por Deus. No caso, daria de ser relacionamentos desaprovados por Deus, porque José vai ser vítima de assédio sexual. José vai ser assediado. Coisa muito comum, gente. Coisa muito comum naquele período, porque José era um objeto. José era um escravo. Apesar de não ser um escravo como os outros escravos, apesar de ser um servo de confiança, um servo com privilégios, o próprio José vai dizer no livro de Gênesis, que nada foi vedado a ele por Potifar, o seu senhor, senão a sua esposa. E José agora, ele que cresceu no Egito em termos de capacidade, que cresceu no Egito em termos de responsabilidade, em termos de maturidade, que foi colocado como administrador da casa de Potifar, um alto cargo na casa de um alto funcionário do faraó. Esse José agora é assediado pela mulher de Potifar. E é belíssima a reação de José. Ingênua até.
de tão bonita. Ou bonita por ser ingênua, não sei. José, ele não para pensar. No momento em que ele é assediado pela esposa de Potifar, ele foge. E ele foge deixando para trás as suas vestes. O assédio que José recebeu, ele foi um assédio sistemático. A gente percebe aqui que o José nem morava na casa de Potifar, ele estava visitando a casa de Potifar a serviço do seu senhor. E agora José é injustiçado. Injustamente ele é acusado de assediar a esposa de Potifar. Existe uma reversão aqui, né? Aquela que estava assediando José posa de vítima. Tem as roupas de José como prova do seu suposto crime. E José agora vai pagar pena. José vai ser preso. Acho muito interessante a fala de José em Gênesis 39. Se eu não me engano, ali mais para a parte final, né? Depois do versículo 8, 9 ali. Quando José diz que ele não poderia pecar contra Deus. Romper a confiança do seu senhor, romper a confiança de Potifar, romper o respeito para com o casamento de Potifar, era pecar contra Deus. E eu acho interessante isso porque retoma uma questão que a gente já falou em lições anteriores também. Pecar contra o próximo é pecar contra Deus. Atacar o próximo é atacar a imagem de Cristo no próximo. Cada pecado que a gente comete contra o próximo é um pecado contra Deus. E por isso, José decide deixar as suas vestes e correr e fugir, para não pecar contra Deus. O resultado, a gente conhece, José é preso e chegamos na lição de quinta-feira. O grande conflito próximo e pessoal. A gente pensa na luta entre o bem e o mal e nas consequências da luta entre o bem e o mal como uma grande coisa cósmica, né? Um evento que muitas vezes nos é estranho, nos é distante. Mas o grande conflito ele acontece no coração de cada um de nós. Ele acontece no coração de José, quando ele tem um dilema em suas mãos, cair nas graças da senhora, da esposa de Potifar, que poderia lhe garantir uma situação de conforto, que poderia lhe garantir a paz da situação de status e de poder que José gozava dentro da casa de Potifar, ou permanecer fiel ao seu princípio. José escolhe permanecer fiel ao princípio. Depois, na cadeia, a gente percebe que às vezes, quando nós nos permanecemos fiéis a princípios, a consequência não é necessariamente boa, ou imediatamente boa. A consequência pode vir na forma de perseguição. E eu volto para a passagem de 1 João 3, 1 a 2. Por essa razão o mundo não nos conhece. Se nós seguirmos a vontade de Deus, se nós obedecermos a palavra de Deus, se nós vivermos de acordo com o coração de Deus, o mundo não nos conhecerá. O mundo vai nos estranhar e o mundo vai nos rejeitar. E o que estava acontecendo aqui com José era exatamente isso. Mas Deus olha pelos seus. O próprio Potifar, que poderia ter condenado José à morte, escolhe não condenar José à morte. A lição induz aqui a compreensão, e eu concordo com a lição, de que Potifar sabia que a sua esposa era adúltera e sabia que José era justo na história. E ele optou por não condenar José, mas não condenar José à morte, né, mas condenar ele à prisão para salvar as aparências, sem com isso matar José. Então existia um apreço de Potifar por José. A lição de quinta-feira vem nos mostrando que o mundo não é justo. Que o mundo muitas vezes, e na maioria das vezes até, paga o bem com o mal. Mas a gente não faz o bem no mundo porque nós esperamos algo em troca. Nós devemos fazer o bem no mundo porque é o nosso dever fazer o bem no mundo. Aqui caminhamos numa linha de moral kantiana, né, da ideia do imperativo categórico. A gente faz o certo porque é o certo e porque é nosso dever fazer o certo. No caso aqui, José, ele tinha uma identidade construída desde a infância. Ele tinha um ideal, ele tinha um modelo maior que era Deus, que não era nem o seu pai Jacó, porque o seu pai Jacó tinha tido muitos deslizes também. O modelo de José aqui, a gente vê na lição de segunda-feira, na lição de domingo, né? Os tropeços que a família de José teve ao longo do tempo. Eu imagino que José não queria isso para si. José tinha uma aspiração maior, José tinha uma aspiração mais elevada.
E a aspiração de José era ser fiel a Deus. É interessante como, mesmo com tanto sofrimento, mesmo vendo que o mundo é injusto, mesmo sofrendo injustiça, José descansa na prisão. Ele segue a guia divina e ele confia na guia divina. José era um profeta, José tinha visto já o que aconteceria. José tinha visto a profecia, né, das estrelas que se curvavam. José tinha visto a profecia dos feixes de trigo que se curvavam. José sabia que algo iria acontecer. José sabia que Deus estava conduzindo a situação, mesmo que no momento imediato parecesse confuso para ele. Nós temos agora a passagem de Gênesis 39, 21 até 40, 22. E nessa passagem a gente vai ter a história de José na prisão. Na prisão, José vai ocupar um papel de liderança. Dali a pouco ele se torna um preso de confiança. Ele começa a agir quase como que um carcereiro. Ele começa a administrar a prisão. O carcereiro, vamos dizer assim, deixa a chave da cadeia na mão de José. Tamanha era a confiança. José era uma pessoa extremamente fiel. José era uma pessoa extremamente comprometida. José era uma pessoa que fazia com capricho as suas tarefas. Seja que a sua tarefa fosse administrar a casa de Potifar, seja que a sua tarefa fosse administrar a prisão. José fazia com capricho. Isso tem tudo a ver com a passagem de Efésios 6, 1 a 13. Daqui a pouquinho a gente vai ler ela. Na prisão, né, José vai interpretar dois sonhos. O sonho do copeiro e o sonho do padeiro. O padeiro para a morte, o copeiro para a vida. E José não hesita ou não tem vaidade, sendo ele um líder dentro da prisão, ocupando ele uma posição de status, dentro da prisão agora, ele não hesita em pedir ajuda para o copeiro. Olha, copeiro, você vai voltar às boas graças do faraó. Quando você voltar, lembra de mim. E o resultado a gente sabe, o destino final de José acaba sendo governar todo o Egito. Deus, com certeza, nesse tempo todo, desde a casa de Potifar, estava preparando José para um propósito maior. Era vontade de Deus, ou foi Deus que fez os irmãos de José venderem ele? Não. Deus tinha outros caminhos, com toda certeza. A seca viria, Deus tinha outros caminhos para salvar o povo da seca. Mas Deus usa a desgraça que acontece, reverte essa desgraça em bênção e torna José um instrumento onde José passa. Isso tem muito a ver com Efésios 6, 1 a 13. Efésios 6, 1 a 13 é uma passagem que eu admito que me causa algum incômodo. Ele começa falando da obediência dos filhos aos pais, e eu acho isso muito bonito. Primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. A passagem de Efésios está preocupada com os relacionamentos dentro de uma casa. Dentro de uma típica casa do mundo greco-romano. Uma casa formada por pai, mãe, filhos e servos. E dentro da passagem de Efésios aqui a gente vai ver como que devem ser as relações entre pais, mães, filhos e servos. A primeira parte, que fala da obediência dos filhos, eu acho muito bonita. A segunda parte é de como deve ser o relacionamento ou o tratamento dos pais para com os filhos. Se os filhos devem obedecer aos pais, e eles devem obedecer aos pais num contexto específico. Obedeça ao pai no Senhor, quer dizer, você vai obedecer aos pais naquilo em que for em conformidade com a vontade de Deus. Se em algum momento a autoridade paterna e a autoridade divina estiverem em choque, a opção pela autoridade divina é clara. E segue ainda falando dos pais: não provoquei a ira aos vossos filhos. Ou seja, da mesma forma como o filho é obediente ao pai, a autoridade paterna sobre os filhos deve ser uma autoridade fundamentada no amor, fundamentada na apreciação, fundamentada no cuidado. O não provocar a ira implica em uma relação de respeito, uma relação que compreende a autonomia desse filho também, que não lhe provoca a ira, que não age com o intuito de ferir, de machucar, de maltratar ou de provocar. Mas a parte que mais me incomoda nesse texto, até aqui nada me incomoda, eu acho lindo o texto, mas a parte que me incomoda é a parte que fala assim: servo, sede obediente aos seus senhores, como ao próprio Deus.
Gente, que história é essa? Eu sou um escravo no mundo greco-romano e eu tenho que obedecer ao Senhor? Sim, seja obediente ao Senhor. Ao Senhor na terra, né? Ao seu amo. Em que medida isso acontece? Vamos entender. Aqui Deus está falando que a mensagem, o apóstolo Paulo está falando que a mensagem de Deus não é uma mensagem que revoluciona a sociedade. Eu me sentiria muito confortável, acharia muito legal um Deus que aparecesse e falasse assim: servos, emancipem-se dos seus senhores, conquistem a sua liberdade, cuidem da própria vida, mas não. A mensagem de Cristo não vem para revolucionar o conjunto coletivo da sociedade. A mensagem do Cristo vem para revolucionar a vida de indivíduos. A mensagem do Cristo vem para revolucionar o contexto familiar, íntimo, na mudança de atitudes. Então começa sim com a obediência dos servos aos senhores. Nossa, Alexandre, isso quer dizer então que eu devo obedecer ao meu patrão se o meu patrão me faz trabalhar horas extras contra a lei? Contra o direito trabalhista? Isso quer dizer que eu devo aceitar trabalhar sem receber férias e 13º, que seria o meu direito legal? Isso quer dizer que eu devo aceitar trabalhar sem EPI, sem equipamento de segurança individual? Porque o meu patrão acha que não? De forma alguma, gente. Existe um ordenamento jurídico social que diz que o trabalho tem uma remuneração, deve ter uma remuneração adequada. Existe um ordenamento social que diz que o direito à greve é garantido e assegurado por lei, por Constituição. Existe um ordenamento jurídico que diz e que regulamenta todo o funcionamento do mercado e do mundo do trabalho. Como cristãos, nós devemos obedecer a esse regulamento. Nós devemos viver de uma forma a respeitar os nossos patrões, a respeitar a autoridade dos nossos patrões, dos nossos chefes, fazer o melhor trabalho possível com todo capricho, com todo esmero, dentro do ordenamento jurídico estabelecido. O que Paulo está falando para o servo aqui é a mesma coisa. Obedeça ao seu Senhor. Responda e obedeça e viva de acordo com o ordenamento jurídico da nossa sociedade. Isso é ser fiel e obedecer a Deus e a César. Pague os tributos para César e pague os tributos devidos a Deus, que é o seu coração contrito. Então quer dizer que eu não tenho que me submeter a uma realidade de um trabalho precário, de um trabalho irregular, de um trabalho ilegal? Não, não é isso que o texto está falando. O texto está falando que a gente deve obedecer ao nosso chefe, ao nosso patrão, respeitar o nosso chefe, o nosso patrão, dentro de um ordenamento jurídico que é o estabelecido. Assim como no tempo de Paulo. O ordenamento jurídico do tempo de Paulo dizia que o Senhor poderia executar o seu servo. E esse era o ordenamento jurídico estabelecido. Embora, uma mini entrelinhas aqui, o livro História da Vida Privada, ele fale que já existiam questões e processos penais, processos judiciais de escravos contra senhores, no tempo de Roma Antiga. Então, isso começava a ser possível, a sociedade estava se abrindo. Um senhor que simplesmente maltratasse ou matasse ou executasse o seu servo, ele perdia a autoridade sobre esse seu servo. Ou seja, ele deixava de ser senhor. Então, existia uma mudança na forma como se exercia a escravidão já no tempo de Paulo. E eu acho muito interessante a parte final do texto, a gente deve chegar nela também. Lá no versículo 9. Já está falando da relação do Senhor para com o servo. Se assim como o filho deve obedecer ao pai, o empregado ou servo deve obedecer ao Senhor, de igual forma, o pai deve ser amável com o filho. Não provoqueis a ira aos vossos filhos. E o Senhor igualmente ao seu servo. Ou seja, o ordenamento da carta de Efésios, capítulo 6, de 1 a 13, ele está preocupado com o bom andamento de uma casa específica, que é uma comunidade cristã, num tempo específico, que é o tempo do primeiro século. Dentro dessa casa, as pessoas vão viver em harmonia. Não está falando da relação isolada de um filho com um pai,
ou de um pai com um filho, ou da relação isolada de um servo com um senhor, ou de um senhor com um servo. Aqui, essa passagem fala de um conjunto de relações, das relações num lar cristão. Num lar cristão em que os filhos obedecem os pais e os pais são amáveis com os filhos. Em que os servos são tementes ao Senhor e o Senhor é amável para com o servo. Se a gente viver numa sociedade, se a gente tiver um microcosmo, uma mini sociedade familiar, um ajuntamento familiar, ancorado nesses princípios, a gente vai ter harmonia. Vai ter harmonia dentro da empresa. Você que é cristão e tem uma empresa, vai ter harmonia na sua empresa. Se você for amável com os seus empregados, se você respeitar os direitos dos empregados e se os empregados respeitarem as suas responsabilidades como empregados e os seus direitos como patrão também. Eu acho que o exemplo de José é belíssimo. Quando a gente olha o exemplo de José aqui, a gente percebe José passando por 3 dessas etapas, pelo menos. Se o livro de Efésios, capítulo 6, vai falar da relação dos filhos para com os pais, José foi um filho obediente ao seu pai. Se fala da relação do servo para com o seu senhor, José foi um ótimo servo. Foi um ótimo servo fiel ao seu senhor na casa de Potifar. Tão fiel que fugiu, deixando as suas vestes na mão do seu senhor para manter o respeito ao seu senhor. Um empregado que é tentado pela caixa registradora aberta não é um empregado que segue o exemplo de José. O empregado que segue o exemplo de José é um empregado que sai correndo diante da caixa registradora aberta. E depois José vai ser um exemplo também na relação de senhor para com servo. Porque sendo filho, sendo servo, José estava sendo preparado também para governar o Egito, para ser senhor sobre todo o Egito, para ser o segundo depois do faraó. E o final da história é de como Deus foi capaz de transformar todo o sofrimento de José em bênção. José administrou o Egito para que no Egito tivesse fartura. Deus abençoou o Egito por meio de José. E Deus abençoou José e a família de José por meio da rica terra do Egito. A história de José é uma história muito bonita e José serve para nós como exemplo. Exemplo de filho, exemplo de servo e, posteriormente, exemplo de senhor também. Que a gente consiga trazer um pouco dessa harmonia para as nossas casas, que a gente consiga trazer um pouco desse amor para as nossas casas, que a gente saiba que, às vezes, mesmo dentro de uma prisão, mesmo sofrendo injustiça, mesmo num momento que não é legal, num momento que é terrível, mesmo longe da nossa terra muitas vezes, existe um Deus no céu que nos valoriza, existe um Deus no céu que olha por nós e existe um Deus no céu que nos chama por filhos. Um abraço para todo mundo, pessoal. Boa semana para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Bom, pessoal, terminamos aqui então nas entrelinhas, na ponta da linha, alinhando a doutrina. Espero que mais uma vez vocês tenham gostado, né? Muito conteúdo, né? Como comentou, deixa eu só lembrar o nome aqui, a Andréa Souza, né? Ela fala que foi um boom cerebral. Espero que esse 6º vídeo, Andréa, seja outro boom cerebral e que nos ajude cada vez mais a pensarmos, refletirmos nas coisas eternas, pessoal. Então, nosso muito obrigado pela sua companhia, mas nós não terminamos ainda, né? Temos ainda agora aqui a última aqui, que é a oração final, e ele encerra com uma oração, e o Marcos André também traz uma pergunta para discussão. Então, é com você, Marcos. Muito bem, chegamos ao final de mais um vídeo, chegamos ao final de mais uma lição, e antes da nossa oração final, gostaria de comentar aqui algumas perguntas na parte de sexta-feira. A primeira pergunta diz assim: ser cristão nominal não nos trará descanso em nossos relacionamentos. Quais são as diferenças entre os adventistas guiados pela cultura e os verdadeiros crentes? Sabe, irmãos, nós somos representantes de Cristo onde quer que nós estejamos, né? A Bíblia que as pessoas estão lendo é o nosso comportamento, no meu trabalho, na minha vizinhança, nas pessoas com as quais eu me relaciono. Elas estão observando a minha vida. E aí nós precisamos tomar cuidado com 2 extremos. Qual é o primeiro extremo? Eu me tornar tão parecido com aquelas pessoas, eu me relacionar de maneira tão natural com aquelas pessoas que as pessoas pensem assim: cara, ele vai na igreja, ele lê a Bíblia, ele devolve o dízimo lá na igreja, mas o comportamento dele é exatamente igual ao meu. Eu sou tão bom quanto ele. Que diferença faz no nosso comportamento? Eu posso continuar aqui levando a minha vida e continuar sendo tão bom quanto ele. Isso é um extremo. Qual é o perigo do outro extremo?
é eu me tornar aquele cristão chato, aquele cristão que só quer dar com a Bíblia na cabeça das pessoas o tempo todo. Então o maior desafio na vida do cristão é o equilíbrio, é você encontrar o ponto de equilíbrio para que você possa testemunhar para as pessoas que estão ao seu redor, testemunhar na sua família, testemunhar na sua vizinhança, mas sem quebrar os laços de relacionamentos que vão te unir aquelas pessoas. Para que você possa influenciar pessoas, você precisa estar ligado a elas, mas você precisa ser diferente delas. Na pergunta número 2 diz assim: imagine uma irmã recém-batizada na igreja cujo marido não gosta das mudanças que vê nela. Com base na Bíblia, como você aconselha essa irmã? Bem, a Bíblia nos diz, o apóstolo Paulo diz que o nosso comportamento ele deve santificar o nosso lar. Um lar que é santificado pela nossa presença, ele se torna um local diferente. Mas isso é feito com testemunho. Dentro da nossa casa, o melhor lugar de testemunhar é com a nossa vida prática. Não adianta você falar de Bíblia, não adianta você ficar o tempo todo cantando hino, não adianta você não permitir que assistam um programa que seja diferente da Novo Tempo, se você não tem um comportamento que atende aos padrões cristãos. Então é o teu comportamento que vai mostrar, sempre com brandura, sempre com carinho, que as pessoas vão se convencer através do amor. Deus também faz a sua obra através do seu Santo Espírito. Pergunta número 4. Diante das tragédias que a fé porque a fé nas promessas de Deus são cruciais. É importante estar preparado para os tempos ruins, especialmente quando vivemos bons momentos. Nós precisamos entender que José, as decisões de José, elas nem sempre levaram ele a um lugar onde foi agradável. Ele foi para a escravidão, foi para a prisão, mas o importante é que a Bíblia diz que em todos os momentos Deus estava com ele. Então, se nós temos fé de que nós estamos vivendo segundo os princípios do Senhor, é importante a gente entender também que Deus está conosco, mesmo nos momentos difíceis. É no vale da sombra da morte que nós olhamos diretamente para Deus e falamos: Senhor, me socorre. Então, mesmo que você esteja passando por algum momento difícil, não desanime da sua fé. Deus está contigo e Deus vai continuar contigo todos os momentos. Deus nos abençoe e que Deus continue conosco aqui nesse canal para que possamos continuar dando um bom testemunho, levando essa mensagem a outras pessoas. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pelo estudo que tivemos até aqui. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos apresentado o alto padrão da Tua Palavra e tem colocado no nosso coração o desejo de Te servir. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos livre dos nossos laços familiares, que possam nos puxar para baixo e que possamos, Senhor, olhar sempre para Cristo e que esse sim deva ser o nosso padrão o tempo todo. Assim nós te pedimos, Senhor, pela Tua graça, que o Senhor continue nos abençoando, continue abençoando a cada pessoa que faz parte desse canal, que assiste, que trabalha de alguma forma, que comenta a respeito desse canal com outras pessoas, para que possamos todos, Senhor, juntos nessa obra, levar pessoas para o Teu reino. Salva-nos a cada dia, é o que nós te pedimos, por amor de Jesus. Amém. Obrigado, amigos, e até a semana que vem com mais uma lição da Palavra de Deus. Agora sim, pessoal, o conteúdo que não acaba mais, mas nós terminamos. E nos vemos então no 7º vídeo, na 7ª lição, que vai ter como tema descanso, relacionamentos e cura. Continue se cuidando, pessoal, e nos vemos lá. Tchau, tchau.